Fala aí pessoal do YouTube, Fox, o Renato, eu voltando aqui com mais uma análise a respeito de Star Trek Discovery, episódio 5 da primeira temporada. Foi mal pela demora, eu fiquei com uma semana um pouco ocupada, eu sei que essa análise deveria ter chegado segunda, mas infelizmente só vai chegar hoje, né? Então vamos começar novamente falando sobre os pontos mais importantes, essas mais significativas e tudo mais, mantendo aquela organização de início, meio e fim, pra não ficar uma coisa muito bagunçada ou fora de ordem, né? Então, vamos falar logo da cena inicial. O episódio começa meio que com um personagem, eu diria isso, parecia um personagem andando pela nave, uma visão de primeira pessoa, que realmente foi uma mudança significativa sobre como uma cena é apresentada, mas logo em seguida a gente percebe que as coisas não eram bem assim. Apareceu a protagonista, né? A Graham, e do nada apareceu ela novamente. Apareceu ela duas vezes, sendo que ela estava numa posição diferente e tal. Enfim, no final das contas é revelado que tudo era um sonho envolvendo os esporos, a questão de transporte e tal. E no final das contas era tudo um pesadelo. E eu achei muito interessante a forma de apresentação, porque finalmente a gente foi capaz de explorar, pelo menos temporariamente, a consciência da personagem. Ela é uma humana, certo? Ela passa por um processo que nós passamos, a questão dos sonhos, dos problemas. Então deu pra explorar mais ou menos a questão das suas angústias, né? Que nós sabemos que a personagem estava tão preocupada com essa questão de usar a criatura junto com os esporos e tal, que ela realmente, pela questão empática, poderia se ver nessa posição, né, de tentar entender a criatura e, devido a isso, ter toda uma reflexão no seu sonho / pesadelo. Então, como eu falei, uma questão um pouco diferente a apresentação do episódio, mas eu acho que foi um processo bem interessante. No caso, uma exploração, um aprofundamento na personagem em questão da sua consciência. Então, abrindo, no caso, um leque de interpretações. Logo em seguida, numa cena da lanchonete, a própria protagonista fala que ela estava tão ocupada nos episódios anteriores, com vários serviços, vários trabalhos e tal, que ela não conseguia parar pra se entender, sabe? Foi tecnicamente a primeira vez que ela sentia algum desconforto humano, né? Ou pelo menos algo normal que uma pessoa não robótica passa. E a gente sabe que o passado da personagem está muito associado com os vulcanos, né? Ela passou por um processo de treinamento, uma questão de frieza e tal. Então deu pra ver um novo espaço que a personagem, uma nova ambientação que a personagem teria que passar, né? Um envolvimento mais humano, mais aberto, mais auto-interpretativo. Então, nova ambientação, novos desafios, aprofundamento, enfim, tudo, pelo menos no início do episódio, foi focado na protagonista de uma maneira interessante, né? Pelo menos passou uma situação completamente oposta do que ela estava acostumada sobre seu próprio emocional ou a questão mental. Bom, em relação ao Capitão Lorca, nós vimos novamente novas discussões serem aprofundadas, e dessa vez vendo se a nave Discovery deveria ser usada mais vezes ou simplesmente parar por um tempo sobre essa questão dos esporos, as naves Klingons e, não sei, a chance do inimigo poder descobrir essas novas capacidades e tudo mais. Então, é interessante porque, refletindo o que aconteceu nos últimos episódios, a gente percebe que Star Trek Discovery apresenta problemas naturais. Eles não forçam nenhuma problemática, nada magicamente acontece, pelo menos nesse ponto do episódio foi assim. Tinha uma problemática e ela foi criada acompanhando tudo o que estava acontecendo antes. Sobre a questão dos esporos, sobre a questão do uso, né, dessa própria questão que poderia induzir os inimigos a saberem de alguma coisa. Também teria essa questão das outras naves poderem ter essa mesma capacidade. Então são coisas interessantes, coisas bem estruturadas. Então pontos adicionais aí no início do episódio que demonstrou coisas bem feitas. No entanto, não apresentava o problema geral que teria que ser explorado no episódio. Porém, logo em seguida, o que aconteceu? O Capitão Lorca estava andando no espaço e do nada uma nave Klingon aparece e captura ele. E aí abre novos questionamentos. O cara é capitão da Discovery. Ok, a Discovery não é realmente uma nave muito grande, não tem assim milhares de pessoas, só 400 e alguma coisa. E é muito estranho o capitão andar sozinho pelo espaço. Eu acho que isso foi forçadamente feito para criar uma problemática nova, né, ele ser capturado pelos Klingons. Então eu diria que essa parte do episódio já começa com grandes problemas. O cara é capitão, cara, deveria ter uma defesa melhor, uma coisa mais bem feita, uma coisa mais interessante, mas não. Foi uma coisa completamente jogada do nada, só para criar um problema.
Agora, pelo menos tivemos novamente a aparição dos Klingons, mas no decorrer do episódio a gente percebe que eles novamente estão sendo tratados como vilões secundários. Eles aparecem, causam algum pequeno problema, sofrem danos significativos e fogem. São tecnicamente vilão de história em quadrinhos, né? Então, todo aquele foco, aquele equilíbrio que tinha nos 2 primeiros episódios, dos Klingons e a protagonista, a federação e tal, isso foi deixado de lado. Agora os Klingons são meio que oficialmente os vilõezinhos que aparecem às vezes e depois vão embora. Então realmente está meio que se tornando a própria problemática da série em si, um problema maior. Então isso é realmente preocupante e eu acho que deve ser corrigido imediatamente, porque, cara, não dá. Eles são vilões, sacou? Eles deveriam ser tratados com mais humanidade, ou pelo menos algo um pouco mais aprofundado. Agora, sobre a sala de prisioneiros, com o Capitão Lorca acordando, ele conheceu um personagem chamado Henry. Eu diria que ele apresentou uma personalidade mais original em relação aos outros personagens, mas eu acho que a apresentação do personagem, mesmo ele sendo algo novo, foi uma coisa muito rápida. Em menos de 2 minutos o cara já estava se apresentando, falando dos problemas, falando quem ele era, o porquê ele está lá e tudo mais. Claro que um fragmento disso não era realmente uma verdade, mas a forma da apresentação, a introdução do personagem foi algo extremamente rápido. Eu acho que tentaram forçar a entrada do personagem, né, pra gente começar a criar laços, mas uma coisa tão rápida assim não funciona. Então, novamente, mais um problema no próprio episódio. Bom, agora voltando para a nave Discovery, nós temos o Tenente Stamets, falando novamente sobre o uso da criatura, aquela problemática da criatura poder estar morrendo, e a questão do transporte se tornar um novo obstáculo a ser resolvido. Ok, sobre essa possibilidade de usar uma outra criatura no local, né, no lugar da criatura antiga, isso dava pra ser refletido com o sonho da personagem, né? Nós sabemos que a criatura tá morrendo e era preciso um novo organismo, e a protagonista tinha sonhado exatamente com isso, com ela no lugar da criatura. E é interessante que ao mesmo tempo que isso leva a um certo protagonismo, abre novas questões. Será que a protagonista consegue ter premonições? Porque não é à toa que o que ela sonhou mais ou menos aconteceu durante o episódio, ou se tornou um ponto de questionamento. Então, isso, no caso, como eu disse, abre novos leques de tanto de interpretação quanto de dúvidas. Bom, agora deixando de lado a metade do episódio, indo pro final, tivemos coisas mais, como eu posso dizer, mais transparentes. A protagonista novamente começou a tentar fazer coisas fora das regras, né? Ela recebia um comando e ela não fazia, e isso ficou muito claro que a protagonista ia ter um papel repetitivo. Ela é uma personagem que vai receber uma ordem, ela acha que aquela ordem não é a correta, sempre tem algo que ela vai dizer, não, pera, isso aí pode ser melhor de uma outra forma, vai fazer aquilo daquela forma específica que ela quer, que ela acha correto, e o capitão vai ficar puto com ela, mas no final das contas todo mundo vai sair bem. Então a protagonista no meio do episódio, indo pro final, repete novamente a sua posição de ser uma pessoa rebelde. Por mais que interessante que isso seja numa protagonista ou num protagonista, né, ser um cara diferente, uma figura que não é igual, não é comparável com os outros, se torna algo repetitivo e clichê, né, algo que a gente pode meio que deduzir que vai acontecer. Bom, voltando agora para a nave Klingon, tivemos uma pequena cena de tortura. Eu achei interessante que os Klingons usaram exatamente a fraqueza do Capitão Lorca, a questão das luzes, então isso foi realmente uma coisa interessante para ser explorado sobre a cultura Klingon, a questão de dor, escolher a dor, tentar criar um meio caótico entre os prisioneiros, ok, uma coisa nova, uma coisa que dá para levar em consideração como uma qualidade, mas deu pra ver que no decorrer do episódio as coisas não estavam sendo tão grandiosas assim, né? O episódio estava se fechando na tentativa do Discovery em tentar salvar o próprio capitão. Então essa limitação de trama, ou se fechar em algo pequeno, pode se tornar uma problemática em comparação ao que foi apresentado nos 2 primeiros episódios, que era uma coisa grande, e agora está sendo fechado em algo, uma problemática pequena e um tanto repetitiva, não é? O episódio está acontecendo, acontece um pequeno problema, vamos resolver isso e acabou pro próximo episódio. Então, infelizmente, o episódio estava se virando a esse ponto aí, uma coisa repetitiva, pequena e... Bom, no final das contas tivemos finalmente a fuga do capitão, né, que eu achei curioso, que do início do episódio até o final foi rapidamente feito o processo de fuga. A cena de luta não foi bem feita. Eu acredito que como eles são prisioneiros, eles não teriam físico, né? Não teriam capacidade de causar um dano nos Klingons ao ponto de conseguir escapar. Eles tiveram aquele protagonismo de conseguir acertar todo mundo sem sofrer nenhum dano significativo. E no final das contas tivemos o sacrifício, pelo menos uma ação um tanto significativa do Tenente Stamets,
que ele era sempre personagem do contra, mas no final das contas usou o próprio corpo para conseguir salvar a nave. Eu achei legal que a protagonista não foi usada tanto nesse episódio, então o protagonismo foi deixado de lado. O Tenente Stamets foi quem brilhou mais, principalmente a respeito do seu próprio sacrifício, ele poderia ter morrido no processo. O Capitão Saru, ele teve um pequeno processo interessante sobre deixar de ser tão robótico assim, usar mais a empatia e entender o que ele tem que fazer por si mesmo. Não ficar usando sistemas e computadores para saber como é que eu posso ser igual aos outros capitães. E o final do episódio foi simplesmente esse. Foi todo mundo ficar bem, conseguiram salvar o capitão. Porém tivemos um pequeno bônus, que foi a revelação de que o Tenente Stamets é provavelmente homossexual, né? Eu achei isso um tanto, sei lá, desnecessário, tá? O cara é meio afeminado, já dá pra deduzir isso. O cara tem um relacionamento com outro cara lá, mas eu não acho que seria justo usar isso como o grande gancho, sacou? Porque o cara ser homossexual ou não, realmente não é lá grande coisa. Agora, teve um pequeno momento no final que eu acho que foi o gancho verdadeiro, né? Que eu acho que pesou mais ainda, que foi a questão do reflexo dele demorar pra sumir no espelho. Aquilo ali foi um tanto assustador, aquilo não teve realmente muita lógica, mas é claro que isso vai ser explorado e explicado nos próximos episódios. Mas como gancho, serviu como algo muito apropriado, porque foi algo um pouco mais forte que o gancho do último episódio. Então, de forma geral, eu acho que o episódio se fechou em uma trama um tanto pequena, novamente fechado nos heróis tendo uma problemática com os Klingons, e os Klingons sendo tratados como figuras secundárias, vilões de segunda mão, realmente nada demais. Eu não entendi porque o capitão não matou no caso, a capitã dos Klingons, quando ela se feriu, né? Ela teve o rosto queimado e tal, mas poderiam matar ela, não mataram simplesmente porque roteiro, certo? Mas pelo menos tivemos a falta de protagonismo da Graham, né? Agora o Tenente Stamets, que foi o grande brilho do momento, que eu achei bem interessante essa mudança. Há pequenas alterações de comportamento em alguns personagens e desenvolvimento em outros também. Então, foi um episódio moderado, acho que foi agradável, mas não teve aquele grande peso dos últimos episódios. Então, como nota vai ser uma nota 7,5, foi um episódio agradável, mas eu acho que tá faltando coisa pra dar aquele impulso legal. Então, nota 7,5. Se você quer comentar alguma coisa, você pode comentar no chat de comentários. Quando você compartilhar o vídeo, ajuda o nosso canal a crescer. Então, esse vídeo é tratado, Fox, pode ir para o vídeo, valeu!